capítulo 11, a partir do versículo número 5, diz: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, grave isso, disse aos seus discípulos, grave isso e não se esqueça disso. Depois disse aos seus discípulos, ele dá uma direção agora: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos respondem dizendo, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui, Senhor, a tua palavra, eis aqui o teu povo. Eu clamo, Deus, pelo mover do teu Espírito Santo nessa noite, Deus. Eu clamo, Pai, para que o teu Espírito Santo possa encontrar alguém que está na sua casa agora. Alguém, Senhor, que está presente aqui nesse lugar, Deus, que possa ser tocado, Deus, não por palavras de conhecimento humano, mas pela revelação que somente o Espírito Santo de Deus pode transmitir a cada coração sedento que está aqui, em nome de Jesus. E só quem está nessa fé diga amém. Queridos, o que eu quero ministrar nessa noite é algo que impactou meu coração. Eu poderia dizer que é uma mensagem breve, mas o que eu vou lhe falar agora é algo que pode mudar a sua caminhada de fé. O que você vai ouvir a partir de agora é algo que é igual tabuada. Tabuada não é repetitivo, tabuada não é algo chato. Tabuada é algo que você precisa para a sua vida. Se você não souber a tabuada, ali na esquina você pode ser logrado com o troco, porque você não tem conhecimento da tabuada. Você não consegue ver as horas no relógio se você não souber a tabuada. Portanto, princípio é igual tabuada. Você precisa ter ele muito bem gravado no seu coração e não se esquecer dele por nenhum dia da sua vida. Quem entende isso, diga amém. E o que eu vou liberar agora é um princípio, igual tabuada, que eu quero que você registre no seu coração. Eu vou procurar ser breve, ser rápido, mas liga o REC e tenta gravar isso para quando você estiver com 100 anos. Quem quer chegar aos 100 anos, diga amém. Não, eu quero que Jesus venha antes, misericórdia. Mas se você chegar aos 100 anos, que Deus te abençoe, que você não se esqueça disso, porque vai te ajudar com 99 anos, com 100 anos, esse princípio que Deus quer liberar sobre a sua vida nessa noite. Quem quer receber isso, diga glória a Deus. O que o Espírito Santo tocou no meu coração, o texto ao qual nós estamos aqui, eu já preguei várias vezes sobre esse texto, eu tenho DVD gravado, na época dos DVDs, sobre esse texto. Eu tinha uma mensagem, chamava O que são as lágrimas, e era sobre João capítulo 11. Mas eu estava na cidade de Campos, e o Espírito Santo começou a tocar no meu coração de uma forma muito intensa sobre esta parte, onde Jesus disse a discípulos, disse a quem? Disse a quem? Discípulos. Ele não está se reportando a romanos, ele não está se reportando a filisteus, mas ele está se reportando a discípulos. Tem discípulo que está assistindo, tem discípulo que está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Grave isso. Ele disse, vamos outra vez para a Judeia. E os discípulos trazem um dado. O dado que os discípulos trazem é, mestre, ainda agora, eles tentaram nos apedrejar e o Senhor queres voltar para lá. E Jesus disse, sim, nós vamos voltar para lá, para a Judeia. Pastor, o que isso tem a ver? Preste atenção em uma coisa. O texto aqui, ele tem uma harmonia, ele tem uma ligação com João capítulo 8.
onde Jesus está na Judéia. Quando a informação chega, em João capítulo 11, Jesus está na Galileia, muito longe. Uma é lá em cima, a outra é aqui embaixo. A distância descomunal. Um está na parte sul e o outro está na parte norte de Israel. Os discípulos que estavam na Galileia com Jesus falaram: o senhor quer voltar lá para baixo, para a Judéia? Lá é lugar de pedrada. Repita comigo: lá é lugar de pedrada. Jesus falou sim. Só que em João capítulo 8, Jesus está lá na Judéia. E ele está riscando no chão, no templo, assim, no pátio do templo, quando pegam uma menina em adultério e levam até Jesus. Diz: mestre, a lei diz que nós temos que apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério. Sabe? E nós vivemos isso durante toda a nossa caminhada de fé, porque a lei é para os discípulos. A Bíblia é para os discípulos, mas desde 2000 anos atrás até hoje, tem gente que gosta de usar a lei, usar a Bíblia para apedrejar as pessoas. Interpretam a Bíblia com um sentido: atacar o irmão, agredir o irmão, dizer você vai para o inferno porque isso, você vai para o inferno por conta daquilo. Ou seja, pegam partes da lei, da Bíblia Sagrada, e usam somente para apedrejar as pessoas. João capítulo de número 8, Jesus lá na Judéia, eles trouxeram a mulher, falaram: a Bíblia nos garante, nós podemos apedrejar, sim. Sim, realmente você pode apedrejar, mas Deus quer levantar uma geração que quer cobrir um ao outro, que quer abençoar um ao outro, que quer interceder um pelo outro, que quer ajudar o outro a não cair no pecado de novo. O Senhor quer levantar uma geração de pessoas que largam as pedras e estendem a mão aos caídos. Quem está entendendo isso? Tem alguém que pode glorificar a Deus no nome de Jesus? Só que eles não gostam disso. Vamos ser sinceros, as pessoas adoram dar uma pedrada. As pessoas gostam de pegar um erro seu e pegar uma pedra e pau. Ao invés de apaziguar, ao invés de simplesmente trazer uma palavra de bênção, elas gostam de pegar algo e apedrejar. Jesus no capítulo 8, lá na Judéia, ele está riscando no chão, e então ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Os anciões tiveram que largar as pedras, e quando os anciões largam as pedras, todos os outros são obrigados a largar as pedras. O mais triste é que seja os anciões ou os novos, como é fácil reunir um grupo para apedrejar alguém. Deus quer levantar um grupo para proteger as pessoas. Deus quer levantar, Gilson, um grupo que procura cercar as pessoas e dizer: não, ninguém vai apedrejar, nós vamos cuidar, nós vamos amar, nós vamos pôr de pé. Tem alguém que está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando? Só que nesse contexto acontece algo incrível. As pessoas largam as pedras. Só que talvez você nunca leu, mas no último versículo do capítulo 8, Jesus teve que sair fugido da Judéia, porque tentaram apedrejar ele. As mesmas pedras que Jesus desviou da menina se levantaram contra Jesus. Ou seja, quando os discípulos simplesmente falam para Jesus: ainda agora eles tentaram te apedrejar, ainda agora eles quiseram nos apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá. Sabe o que Jesus quer dizer para alguém aqui nessa noite? As pedras não podem parar a sua caminhada. As pedradas que você leva não podem impedir você de avançar para resgatar vidas. Jesus disse: sim, nós vamos para a Judéia. Sim, lá é lugar de pedrada, mas eu não tenho medo de pedrada.
E Jesus, ele conta uma parábola. Se prepara para ouvir isso agora em nome de Jesus. A parábola que Jesus fala é: se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. Repita comigo: se andar de dia não tropeça, mas se andar à noite tropeça. Repara uma coisa, eu estou falando só para discípulos de Jesus. Onde estão os discípulos? Jesus quis dizer algo. Pessoal das câmeras aí que se vira agora que eu vou me movimentar. Jesus quis dizer algo. Ele disse assim: olha aqui, ó, há momentos na sua caminhada, pastor Hayat, que é dia, que você tem visão, que as coisas estão dando certo, que você tem dinheiro no banco, que você está empregado, que você tem saúde, e aí é muito fácil andar de dia. Mas Jesus quis dizer também, tem momentos de escuridão. Quem anda à noite tropeça. Sabe o que significa isso? Ele diz: quem anda de dia não, mas quem anda à noite. Mas ele quis dizer uma coisa: seja de dia ou seja de noite, seja tropeçando ou não, não pare de andar, não pare de andar, não pare de andar. Não se acostume a ser um crente que só anda quando tudo está dando certo. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: mova-se, com pedras ou sem pedras, de dia ou de noite, mova-se, aleluia. É muito difícil, sim. Pedras doem. As pedradas não são fáceis. Nunca foi fácil. Mas Deus quer dizer para alguém aqui nessa noite: por favor, não abandone quem está na Judeia morto. Não abandone quem está na Judeia a morrer. Porque tem casamentos que já estão mortos, chamados que já estão mortos há 4 dias. Mas eu quero usar você para trazer vida para tudo isso. Mas não olhe para as pedradas, não olhe para a oposição, não olhe para os likes, para as curtidas, para quem te segue. Continua olhando para a promessa de Deus, continua crendo que Deus quer te usar, e através da tua vida, mortos vão ressuscitar. Você pode glorificar Deus em nome de Jesus. Como que está a sua caminhada? Me perdoe a sinceridade, eu sou pastor, mas nós vemos hoje uma geração que não pode sequer ter uma palavra mais dura. E eu falo isso para todos os membros da igreja ao qual eu pastoreio. Uma geração que consegue se mover só durante o dia, mas quando chega a noite, eles não conseguem se mover. Quando tem pedras no caminho, eles começam a murmurar. A oposição te para. Meu querido, você é discípulo de um Jesus de Nazaré, que diz que as pedras não param Ele. As pedras não pararam Jesus, e elas não podem parar a tua caminhada de fé. Aprenda a se mover em meio às pedradas. Abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 14. Deixa eu achar aqui. Tem alguém vivo aí? Vai glorificando a Deus. Atos capítulo de número 14. Isso aqui é muito forte, gente. 14, 19. Mas deixa eu só contextualizar um pouco. Olha aqui. Atos 14. Deixa eu tirar o terno, já passou a ceia. Atos capítulo número 14, Abner. Paulo e Barnabé, grava isso. Paulo e Barnabé, eles estão indo para Listra. E quando eles chegam lá, um homem que está todo torto, meio aleijado, Paulo olha para ele e fala: pluma-te. E o homem é curado instantaneamente. Você pode dar glória a Deus no nome de Jesus? O homem, ele é curado em Atos capítulo de número 14. O homem estava enfermo, estava doente, não sei se nasceu assim. O fato é que Paulo libera uma palavra, ele é curado. O milagre de Deus acontece naquele lugar. Mas sabe qual é a paga de Paulo? Isso me dói.
Isso me entristece, porque a paga de Paulo é o versículo 19 em diante, leia comigo, que diz: sobrevieram, porém, judeus de Antioquia, de Icônio, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio. Repita comigo: voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, ensinando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu quero contextualizar: através de muitas pedradas nos importa entrar no reino de Deus. Tem alguém que está entendendo e pode glorificar a Deus nessa noite? Sabe o que é mais triste nesse texto? É que Paulo, ele chega em um lugar, e quando ele chega naquele lugar, ele opera um milagre, e a paga dele não foi likes, seguidores, holofotes. A paga dele foi as pessoas reunirem, pegarem em pedras e apedrejar aquele santo homem de Deus. Pegaram Paulo e começaram a jogar pedra, e a Bíblia diz que deram ele por morto. Você imagina quanta pedrada Paulo levou? Para alguém falar: para de jogar pedra, porque ele já está morto. Sabe, tem gente que simplesmente só faz assim, ó, uma pedrinha. Aí eu vou sair da igreja, aí eu vou sair dessa cela. Esse líder, eu acho que não. Eu não gostei do que esse pastor falou, não gostei do que aquele outro pastor falou. Meu irmão, Deus te chamou para ser um discípulo de verdade. Paulo diz: te importa essas tribulações para você entrar no reino dos céus. Tem alguém que está entendendo? Paulo estava pregando, anunciando, fazendo a obra, foi apedrejado, dado como morto. E a Bíblia diz algo muito forte: que Paulo, estando totalmente dado como morto, ele está no chão. Eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando Paulo todo arrebentado assim, ó. Literalmente, vamos imaginar ele todo assim, ó, todo arrebentado. E Barnabé chegou nele e falou assim: rapaz, você está arrebentado. Você está arrebentado, cara. Vamos fazer o seguinte: é muita pedrada, né, Paulo? Está doendo, Paulo? Paulo falou: muito. Vamos fazer o seguinte, Paulo, vamos dar um tempo. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma parada, porque está muito puxado. Paulo, vamos fazer o seguinte, vamos parar um pouco. Vamos parar por 30 dias, por 6 meses, por 1 ano. Mas sabe o que Paulo disse? Paulo disse: eu não vou parar por conta de pedrada. E o texto diz que no dia seguinte ele foi para outra cidade. No dia seguinte com dores, no dia seguinte todo ferido. No outro dia ele se levantou e disse: as pedras não vão me parar. Você pode glorificar a Deus em nome de Jesus. O que está te parando, discípulo? O que está fazendo você parar? Sabe, são tantas pedras, são as pedradas do casamento, da depressão, da enfermidade. Eu sei que elas doem, eu não estou dizendo que não dói. São as pedradas da injúria, do diz que me diz que. Sim, elas doem, mas elas não podem fazer você parar, discípulo de Jesus. Que esse princípio esteja gravado na tábua do teu coração por todos os dias da tua vida. Que as pedradas não venham parar a tua caminhada, em nome de Jesus. Aprenda a se mover em meio às pedradas. Aprenda a se mover, porque, queridos, existem pessoas que precisam
da palavra que está nos teus lábios. Tem alguém que entende isso? Sabe, Jesus, quando ele disse para os seus discípulos: nós vamos outra vez para lá. Sabe por quê? Porque lá tem um Lázaro, que se eu não for, o nome de Deus não será glorificado. Eu tenho que ir lá, porque não é só a cura, mas é o nome do Pai que é glorificado. Quando você para, o nome de Deus não é glorificado. Quando você estagna, o nome de Deus não é glorificado. Quando você pensa em dar um tempo, o nome de Deus não é glorificado. Deus está dizendo para alguém nesta noite: mova-se e glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. Aprenda isso no seu coração, por favor. Não seja mais um dentro da igreja que só consegue se mover com os holofotes e com muitos likes. Por favor, como se diz hoje, seja um crente raiz. Fala para 2 ou 3, seja um crente raiz. Fala para 2 ou 3 aí na sua casa, seja um crente raiz. Deixa de ser Nutella. Dizem um mimimi, né? O crente mimimi. Eu tenho certeza que tem muita pedrada na tua vida que doeu. Tem muita pedrada que você leva que ainda dói. Mas Jesus te trouxe para ouvir esta palavra, para dizer ao teu coração: se mova pelo propósito e não pare por conta das pedradas, em nome de Jesus. Eu quero encerrar falando sobre Estevão no capítulo de número 6, né? Volta em Atos aí, capítulo de número 6. Eu quero falar de um outro apedrejamento e eu encerro. Tem alguém que está sentindo a presença de Deus? Tem alguém que está entendendo que o Espírito Santo está falando? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz em Atos capítulo 6, no versículo número 5: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluia. Depois vem uma lista de diáconos que foram levantados com Estevão, mas somente Estevão diz que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8 diz: Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. No versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Meu querido, esse era Estevão. Agora, qual foi a paga de Estevão? Qual foi a paga dele? Repita comigo: apedrejado. Foi apedrejado. Quando falavam em Estevão, diziam um homem cheio do Espírito, cheio da graça, cheio de fé. Mas acontece algo impressionante, e é sobre isso que eu quero liberar sobre o seu coração agora. Prepare, porque agora Deus quer falar com alguém. Quer vencer as pedradas? Diga glória a Deus. Quer vencer as pedradas? Diga glória a Deus. Você precisa ver a atitude de Estevão. A atitude de Estevão é algo impressionante, porque tem muita pedrada que te feriu e você guardou essa pedra. Mulheres que foram molestadas, filhos que foram abandonados, esposas que foram traídas, e você guardou aquela pedra como se fosse praticamente, sei lá o que, um ponto para te ferir. Você se apegou a essa pedra e só consegue ver essa pedra. Mas Deus quer dizer para alguém aqui nessa noite: não tenha visão nas pedras, nem nas pedradas. Eu quero te dar nessa noite uma visão mais alta e excelente, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando isso, mas você não tem noção que eu passei quando eu tinha 9 anos. O senhor não tem noção que eu passei em 15 anos de casamento. O senhor não tem... Meu querido,
Eu não estou dizendo que pedrada não dói. Eu só quero que nessa noite você venha ver o que nunca viu, venha sentir o que nunca sentiu. E Deus quer liberar esse poder sobre a tua vida, em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre Estevão. Estevão, homem cheio de fé, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, pregando com sabedoria. Quando de repente a Bíblia diz, em Atos capítulo 7, versículo número 54 em diante, dizendo: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam-lhe os dentes contra ele. Estevão está pregando e um monte de gente pegou em pedra, começou a rilhar o dente assim, ó. Te odeio, eu vou te apedrejar, eu te odeio. Eu não suporto ver Deus te usando. Eu não suporto ver a tua família sendo liberta. Eu vou te apedrejar. E a Bíblia diz que tinha muita gente com os dentes rilhando, com ódio contra Estevão. Repita comigo: muitas pedras nas mãos. Muitas pedras nas mãos. É nessa hora que você escolhe para onde que você vai olhar. Se você vai olhar para as pedras e parar, ou se você vai ter a visão de Estevão. Enquanto todo mundo estava com pedra, a Bíblia diz no versículo 55: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, taparam os ouvidos unânimes e arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, se ajoelhando, clamou em alta voz ao Senhor e disse: não lhes imputes este pecado. E com estas palavras morreu, e Saulo consentia na sua morte. Onde está a tua visão? Pergunte para 2 ou 3, onde está a tua visão? Está no dia que tu foi ferido? Está lá quando tu tinha 9 anos? Eu quero dizer uma coisa para você: aquilo doeu, sim, doeu, e Jesus, Ele quer te curar, em nome de Jesus. Mas isso não pode te parar. Tem alguém que está entendendo? Quando Estevão está sendo apedrejado, enquanto todo mundo estava com pedra nas mãos, Robert, para tocar nele, para destruir ele, ele não estava olhando para a oposição, ele olhou para um lugar mais alto e excelente. Dizei: eu não estou vendo os opositores, eu não estou vendo a palavra de peso, maldição hereditária, eu estou olhando a glória de Deus, os céus abertos, o Filho de Deus em pé à direita dele, aleluia. Os olhos de Estevão não estavam nas pedras, mas estavam na glória de Deus, na glória de Deus. Deus quer dizer para alguém aqui: mude a sua visão, mude a sua visão, olhe para o alto. Estevão olhou para o alto, e quando ele parou de olhar para as pedras, os céus se abriram. Sabe por que o céu se abriu? Porque ele ia receber um homem nobre chamado Estevão. Sabe por que Jesus estava de pé? Porque Jesus estava esperando Estevão chegar para abraçar e enxugar dos olhos dele todas as lágrimas, arrancar todas as marcas das pedradas e dizer: a sua recompensa não é lá, a sua recompensa é aqui, na sala do trono. É aqui que toda lágrima será enxugada, tudo aqui será restaurado. Mas aonde está a tua visão? Deus te pergunta nessa noite. Quando eu vejo Estevão, eu vejo um princípio de perdão. Repita comigo: perdão. Ah, como é difícil isso. Por conta da última frase de Estevão, Saulo foi levantado como 13º apóstolo.
simplesmente em meio ao apedrejamento. Olha aqui para mim, quando você está sendo apedrejado, o que você pensa? Alguém está se levantando contra a tua vida, tá? Alguém está falando mal de você? Alguém está dizendo, diz que me diz que... Meu querido, você tem duas escolhas. Você pode se levantar e dizer, Senhor, faz justiça. Ou você pode dobrar os teus joelhos como extremo de Senhor, não imputes deles esse mal. Senhor, eu não quero vingança, eu quero a tua graça, eu quero o teu amor, eu quero o teu poder sobre a vida deles. Senhor, resgata esse que está me perseguindo. Senhor, toca nesse que está me apedrejando. Senhor, não imputes deles esse mal. Sabe o que significa? Liberar perdão quando está sendo apedrejado. Deus está dizendo para você, o perdão é quando você pega a pedra e larga ela e começa a olhar para a glória de Deus. E foi isso que Estevão fez. Oh, meu querido, Jesus disse, vamos outra vez para a Judeia. Tem situações e pessoas que você não quer mais nem mexer, mas Deus manda dizer para você, não desiste de Lázaro. Não desiste. Deus está liberando um princípio para você nessa noite, dizendo, não pare por conta das pedradas. Fala para quem está do lado, até o dia de você ir para a glória, você vai tomar muita pedrada ainda. Fala assim, quanto mais fruto, mais pedrada. Fala bem forte, quanto mais fruto, mais pedrada. Mas fala assim, as pedras não podem te parar. Você pode dar um brado de júbilo, aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Você pode guardar essa palavra na tábua do seu coração como um princípio de fé. Quando Jesus ele disse, nós vamos outra vez para a Judeia. E eles chegaram lá, a Bíblia diz no versículo de número 40 a 41, que chegando lá tinham posto uma pedra. Uma o quê? Por que Jesus não falou pedra? Sai. Porque Jesus quis dizer uma coisa. Já que vocês gostam de pedra, aprenda a usar a pedra da forma correta, para libertar as pessoas, para trazer vida para as pessoas, para anunciar um Jesus que pode fazer milagre na vida delas. Por isso Jesus chegou lá e disse, o problema é pedrada, então removam essa grande pedra. E quando removeram a pedra, o motivo tão falado, a pedra, ele disse, Pai, obrigado porque tu sempre me ouves, mas assim falei por conta da multidão aqui presente. Lázaro, as pedras também não vão te parar. Vem para fora, Lázaro.